Fala aí, seus bandos de internet. E rapaziada, para quem curte o mundo do game, nessa segunda-feira, tá um pouquinho atrasado o vídeo devido a algumas outras atividades que eu tive, mas saiu uma notícia muito interessante. Se lembra quando saiu o Nintendo Switch, um pouco antes dele ser lançado, já tinha uma galera que dizia, no caso já tinha uma empresa ou um site que revelou qual seria mais ou menos o formato do Nintendo Switch, e inclusive o nome, que seria o Projeto NX. Inclusive tem até programas que rodam modo backup de jogos de Nintendo Switch, que até lançou com esse nome, site de backups de jogos de Nintendo Switch, que também tem esse nome dentro do site. Assim como acontece em boa parte dos outros consoles, sempre tem o seu projeto que tinha o Scarlet, tinha o da Sony, tinha o Scorpion da Microsoft. Na época do GameCube tinha o Dolphin, que carrega o mesmo nome de rodador de backups de entretenimento da Nintendo. Aqui a gente tem que falar com o máximo de cuidado, que é para não ter problema com o YouTube. Mas enfim, se liga nessa notícia que a gente vai ter aqui hoje. Os rumores sobre o novo console da Nintendo estão ficando cada vez mais frequentes. Na semana passada, uma fabricante chinesa deu a entender que o sucessor do Nintendo Switch vai sair já no início de 2024. Mas essa semana, supostas novas informações sobre o console circularam diretamente pela internet. Segundo fontes da VGC, a Nintendo já entregou o kit de desenvolvimento do seu próximo console aos principais estúdios e está trabalhando com meta de lançamento para que o dispositivo saia pelo menos na metade de 2024, o que vai permitir lançar o console com um grande estoque disponível. Essa notícia aqui já é interessante. Essa VGC, se você não sabe, é exatamente essa empresa, como eu falei no começo do vídeo, é exatamente ela que lançou como que seria o formato mais ou menos, ela entregou tudo. Como seria o formato do Nintendo Switch, que ele seria um híbrido, que seria no caso híbrido você conseguiria jogar os jogos tanto na qualidade do portátil como também docado, e depois a gente ficou descobrindo o que era. O nome NX foi eles que descobriram também. Então essa empresa tem grande credibilidade, ela sempre lança grandes furos. Então é uma empresa, já é uma notícia que a gente pode dar praticamente como certo referente ao o lançamento do novo Nintendo Switch, que isso aí já não sabem qual que vai ser de fato o nome do próximo console e nem o nome do projeto ainda eles sabem, mas muita informação vocês vão ficar sabendo aqui, já foi revelado, já foi lançado referente a esse novo modelo. As fontes do VGC indicaram ainda as primeiras informações sobre o console e que pode estar incluindo: terá o modo portátil como o Nintendo Switch, vai usar uma tela de LCD para diminuir custo, vai ter espaço de armazenamento aumentado, vai rodar jogos físicos através de cartucho, previsão de chegada para metade do ano de 2024 e também vai ser lançado em grande estoque. É exatamente isso que deixa a coisa interessante. A Nintendo não é boa, já viram como que aconteceu com o PlayStation 5 e o Xbox, que lançam o equipamento, só que não lança com uma grande escala, então os caras provavelmente já estão trabalhando agora em desenvolvimento de peças para quando chegar a data do lançamento não ter essa questão da galera ficar na mão de scalp. O que é scalp? Você que é de São Paulo, e aí eu falo para você, todas essas lojas, cara, se eu fosse você, não comprava mais lá, mesmo que tenha quase R$1.000 de diferença agora. Você sabe, lembra na época que saiu o PlayStation 5? Eu fui atrás do meu. Aí eu cheguei lá na Santa Efigênia, fui conversar com os caras. Aí eu falei, quanto que tá? Eu já tenho o PlayStation 5? Ah, se quiser eu tenho agora. Consigo pra você, em uma hora já trago aqui pra você. Ah tá, mas qual que é o preço dele? R$7.000, R$9.000. Aí eu falei, caramba, mas o preço dele oficial não vai ser R$5.000? Isso é na planta. O console está sendo vendido na planta. Se você for querer na planta para pegar daqui a um mês, aí você vai conseguir esse valor. Agora, para você pegar de imediato, ele termina saindo um pouco mais caro. Eu olhei aquilo e falei, cara, esses caras tá de brincadeira que estão fazendo um negócio desse. Tudo bem que estava difícil de encontrar, mas enfim, resumidamente, o que eu fiz? Eu preferi pagar mais barato e esperei em torno de um mês mais ou menos. Meu vídeo até ficou com bastante atraso, pouco mais de um mês que eu esperei. Eu comprei diretamente na Casas Bahia, não foi nem direto da minha afiliada que é a Amazon, que inclusive se você quiser PlayStation 5, Nintendo Switch, Steam Deck, que o cara... Que console, mano, que console que eu tô viciado, não paro de jogar aquilo dali. Se você quiser comprar praticamente qualquer coisa dentro da Amazon, tô deixando o link aqui embaixo para você estar adquirindo. E aí o que eu fiz? Eu peguei e comprei o meu PlayStation 5 direto da Casa Bahia, fiz o vídeo, tem o vídeo aqui no canal referente a esse assunto. E o que eu sugiro para vocês? Se vocês verem que tem uma empresa, quando sair o novo Nintendo Switch, que os caras, por exemplo, o site oficial da Nintendo vai oferecer o console por valor X, e o negócio está custando quase 2x, anota bem o nome dessa empresa, muito embora a maioria deles vão fazer isso, e cara, não compra mais lá.
Não compra mais lá porque esse negócio de scalp, cara, é a pior coisa que existe. Só que, como eu disse na matéria, muito provavelmente a Nintendo já saindo na frente dessa questão, e quando chegar o lançamento já vai ter com folga uma quantidade boa de consoles. E essa parte que fica interessante, eles estão encomendando da própria Sharp, que é uma empresa japonesa, a tela do novo Nintendo Switch. E qual que é a ideia dos caras? Vou lançar o console muito próximo do preço do Nintendo Switch, o primeiro, com uma tela de LCD, diferente do último modelo que já era de OLED, mas vou lançar com a tela de LCD para tentar baratear ao máximo quando a tecnologia do hardware que tiver ali dentro já estiver bem difundida, já tiver rodado bastante, vendido bastante, vai baratear a peça, porque ela sempre se renova essas tecnologias, e ela vai ter uma folga maior e vai poder baratear ou lançar um modelo com OLED. Você vê que a Nintendo, eles ficaram tão fechados nessa questão do Nintendo Switch que até hoje não tem browser de internet, não tem Netflix, tem pouquíssimas coisas ali dentro. Ele ficou bem fechado mesmo, a ideia é somente jogar. E eu também tô para fazer um vídeo, provavelmente vai sair nos próximos dias, da potência real do Nintendo Switch. Você não vai acreditar naquilo que você vai ver. Então se liga aqui no canal, se inscreve, clica aqui embaixo para se inscrever e ativa o sino de notificação, que eu vou trazer uma matéria que praticamente você não vai ver em quase lugar nenhum e tem fato real mesmo da potência do Nintendo Switch. Por mais que ele é um chipset de 2014, 2015, você não tem ideia da potência que ele consegue entregar. Mas isso aí vai ficar para o próximo vídeo. A fabricante chinesa sugere lançamento no início de 2024. O console sucessor do Nintendo Switch pode estar cada vez mais perto de ser apresentado. Mesmo que a fabricante ainda não tenha se manifestado oficialmente, depois de notícias anteriores terem mencionado o lançamento para o primeiro semestre de 2024, novas informações seguem com essa mesma linha. A descoberta foi feita e noticiada pelos portais Notebook Check e Money DJ. Nesse sentido, uma fabricante chinesa de SoC chamada PixArt deu a dica e revelou que o dispositivo deve chegar no início próximo do ano que vem. A empresa fica a cargo de fornecer o sistema de alimentação, os sensores do Joy-Con e do aparelho. Essa informação acabou aparecendo no último relatório financeiro da empresa, divulgado recentemente. Vale a pena lembrar que a Hongzhou, uma fabricante chinesa de carcaças de metal, foi quem deu a pista anteriormente sobre o lançamento do Nintendo Switch para o próximo ano. Porém, é preciso mencionar que a PixArt não chega a citar em seu próprio site, no seu próprio relatório, que se refere ao novo Nintendo Switch. Mesmo assim, especula-se que seja um novo console da Big N, porque ele não lançou nenhum sistema inédito há anos. Portanto, tudo que se pode fazer, por enquanto, é esperar as novas informações. Seja como for, é válido informar que a Nintendo ainda não falou nada a respeito sobre esse assunto. Inclusive, o seu presidente, Shuntaro Furukawa, chegou a dizer que o novo hardware não será lançado pela companhia até que o ano fiscal termine, que no caso vai até o dia 31 de março de 2024. Por fim, e olha só, a Nintendo ainda não confirmou oficialmente a data de lançamento do seu próximo console, mas a especulação continua bastante aquecida e algumas informações estimulam uma data para o primeiro semestre de 2024. Vale a pena lembrar que o Nintendo Switch continua a bater recordes de venda e a liderar tabelas de venda em todo o mundo. A empresa chinesa Money DJ informou os seus clientes que o Hashun está se tornando um alvo atrativo de investimento, pois prevê um forte aumento das receitas para o segundo semestre de 2022, devido ao contrato de trabalho com a Nintendo para a produção de componentes. Segundo a empresa, esse trabalho será realizado ao longo dos próximos meses, pois alegaram essas fontes, a Nintendo pretende lançar o console no início do ano de 2024 e a Hongzhou terá que trabalhar para cumprir os contratos efetivados referente à empresa japonesa. A Nintendo confirmou oficialmente que não lançará novo hardware antes do abril de 2024 e esse contrato com a Hongzhou sugere que o console chegará no primeiro trimestre do ano de 2024. E agora aqui fica interessante, nas últimas semanas tiveram uma série de revelações sobre o novo console da Nintendo. Mesmo que não tenha vindo diretamente da empresa japonesa, enquanto a Nintendo tenta limitar ao máximo as novidades sobre o sucessor do Nintendo Switch, trazendo apenas alguns detalhes pontuais, o CEO da Activision Blizzard revelou em seu primeiro depoimento, depois do julgamento com a federal tratada pela Comissão dos Estados Unidos, que o dispositivo deve ter um poder de rádio similar ao PlayStation 4. Isso daqui que eu acho que já fecha. Não tinha como o hardware do Nintendo Switch ser como de um GameCube para um Nintendo Wii, ou seja, sair de 1.0 para 1.5 foi como na época do Nintendo Wii. Para acompanhar os consoles atuais, a Nintendo vai ter que fazer muito mais do que ela está fazendo com o Nintendo Switch. É que eu queria muito falar o que eu já sei, cara, sobre o hardware, sobre a potência do Nintendo Switch, mas eu vou segurar
para falar isso no vídeo que eu vou estar lançando aqui um pouco mais para frente. Mas de fato, como que as soft houses, porque assim, se for para deixar jogos da própria Nintendo, você vê que fica incrível. Olha como é que tá Zelda, por mais que o novo jogo do Zelda realmente tem muita parte que ele já tá dando vários gargalos. Olha o Breath of the Wild, o Mario Odyssey. Olha a qualidade desses jogos, cara. Por quê? Porque são jogos que foram feitos especificamente pelo próprio hardware, jogos que foram feitos diretamente para a Nintendo, para o seu próprio console. Agora, como você pega um jogo que, ó, eu vou fazer esse jogo, vou lançar ele para PC, para PlayStation, para Xbox. Aí eu vou ter que lançar também para o Nintendo Switch. Olha como é que foi a maioria dos ports dos jogos que teve para o Nintendo Switch. Olha a qualidade do Mortal Kombat 11, cara. Tá 60 FPS? Tá, mas olha a qualidade do jogo, olha a qualidade de textura que você tem. O Hellblade, cara, jogo incrível, mas olha só como é que... Não agora que depois os caras lançaram um pack de textura que deixou o jogo realmente muito incrível. Eu gostei do jogo, da forma que ele tá agora. Mas quando ele saiu lá atrás, que foi quando eu fechei ele no Nintendo Switch, a textura tava horrível, cara, horrível. Tava quase injogável aquilo dali. Mas eu fui até o fim, bravo, guerreiro, e fechei o jogo. Agora imagina as empresas tendo que ripar ao extremo o jogo de Nintendo Switch para poder entregar para a galera que quer jogar um modo de Go, para a galera que quer jogar jogos dentro do ecossistema da Nintendo. Realmente fica praticamente inviável, e principalmente em tempo que você vê, além do Steam Deck, que é um hardware, cara, maravilhoso, aquilo que ele consegue fazer, você já tem o Rogue Ally, tem também a Anel, que é uma empresa que eu até pensei em investir, mas, cara, tá parecendo a Xiaomi, lança aparelho, que deu um espirro, cara, os caras já lançam 2, 3 aparelhos. Ah, mas é com Android, mas agora ele tem um chipset modificado, agora é o Air, é o Lite, é o Pro, é um... Cara, se concentra no console, desempenha ele bem, trabalha diretamente com o software, muito embora o software dela tá bem interessante, que esse é um detalhe à parte que eu realmente vou precisar falar aqui. O software que eles estão lançando para a próxima firmware realmente está muito interessante, porque você vai conseguir baixar os jogos para o seu console, se você tiver modo de hibernação, diretamente no seu celular onde você tiver. Você viu que saiu um jogo lá que você quer comprar, você compra, manda instalar, ele já vai mandar para instalar diretamente no seu console, onde você tiver, não precisa nem estar no mesmo Wi-Fi. Isso é realmente uma coisa muito interessante que os caras estão trabalhando para fazer. Agora imagina, com esses consoles portáteis que já tem, se a Nintendo vem com o Nintendo Switch 1.5, com o hardware um pouquinho melhorado. O mínimo do mínimo que ele já vinha com um hardware próximo ali, pelo menos próximo ao do PlayStation 4 Pro ou do Xbox, o X, né? O X. Alguma coisa assim, o Xbox antes do Series, o Xbox X, o Xbox 4 Pro, enfim, faz muito tempo que eu não mexo com o Xbox. Mas agora imagina se os caras vêm com um hardware somente do PlayStation 4, base, eu acho que já vai ficar um pouco mais complicado e vai ficar datado muito rápido, assim como aconteceu com o Nintendo Switch. A maioria dos jogos ali são gráficos de PlayStation 3 e que às vezes, mesmo assim no PlayStation 3, se você for jogar, ainda roda um pouco melhor. Embora a Nintendo sequer tenha anunciado o dispositivo formalmente, novos rumores começam a circular para indicar que alguns desenvolvedores já receberam o primeiro kit de desenvolvimento do novo console. Muito antes de um novo console chegar às lojas, algumas desenvolvedoras já recebem um protótipo do dispositivo a fim de reproduzir jogos que possam ser lançados junto com o console no futuro lançamento. Esses kits de desenvolvimento acabam tendo visuais que geralmente são bem diferentes do produto final, mas contam com a principal característica técnica dos dispositivos que chegam aos consumidores. Nash Widow, um leaker que se mostrou bastante confiável no passado ao ter confirmado a existência de Metroid Dread antes do seu lançamento oficial, revela que o kit de desenvolvimento do novo Nintendo Switch já está na mão de algumas desenvolvedoras espanholas. O nome não é citado e o tweet traz poucos detalhes, mas se for verdade, significa que entramos nos estágios finais do desenvolvimento do novo Nintendo Switch. A julgar pelos vazamentos anteriores de Nash Widow, é provável que esse estúdio espanhol seja a Mercury Steam, a equipe por trás dos últimos títulos 2D da série Metroid, e da qual o informante está muito próximo. Como sempre, devemos tratar todas as informações como rumor, mas está claro que o novo console deve ser lançado muito em breve. E aí, internet, o que você achou dessa notícia? Realmente, cara, eu acho que agora é. Eu acho que agora vai. Com toda essa informação que a gente já tem até agora, eu acho que agora a gente pode ter o novo Nintendo Switch. Eu acho que o preço dele vai estar muito próximo do Nintendo Switch primeira geração, se é que a gente pode chamar assim. Um dos problemas que a Nintendo vai ter que tomar muito cuidado é com o nome do novo console. Que nome que a Nintendo vai querer colocar nesse videogame? Se for como o Nintendo Wii U,
não vai. Muita gente pensava que o Nintendo Wii U era uma extensão, não era um novo console, não era uma nova tecnologia, uma nova geração, e isso também terminou contribuindo para que ele vendesse pouco. E olha que o Nintendo Wii foi o console um dos mais vendidos de todos os tempos. Muito embora o Nintendo Switch, eu acho que já está praticamente passando, se já não passou o Nintendo Wii. Cara, o Nintendo Switch é um fenômeno, cara. Aquilo ali é um fenômeno. Não vou nem estender muito o assunto referente à usabilidade, à experiência com esse console. Dentro daquilo que se limita, dentro daquilo que ele pode fazer, cara, realmente é um console excelente. Mas me diz o que vocês acham. Será que ele vai sair realmente já agora, no começo do ano que vem, lá para março, abril? Será que ele praticamente já está para sair realmente? Coloca embaixo no campo de comentários, eu queria muito saber a sua informação. Agora, com tudo isso que a gente já tem aqui até agora, dá para acreditar que o console pode vir a $300 pelo menos. E o interessante é isso, com jogos que hoje em dia passa facilmente de 100 GB, vai ter um aumento da memória. A gente não sabe quanto que é, mas eu acho que, você vê, ó, o OLED ele já tem 64 GB. O mínimo que eu acho que seria interessante de ele vir seria com 256, 128 já acho pouco, mas 256 GB já seria uma memória bem interessante para o Nintendo Switch. Uma outra ideia que eu acho que seria muito bacana, vamos supor, se a Nintendo Switch se a Nintendo já lançasse o novo console com uma espécie de pack. Você tem o Nintendo Switch e você pode comprar o Nintendo Switch Pro, vamos colocar assim. Deixa o hardware do Nintendo Switch próximo ali com o hardware do PlayStation 4 e dentro da dock você pode colocar ali uma placa de vídeo, uma memória RAM um pouco maior, aí você consegue realmente, sem upscale, sem gambiarra, você rodar os jogos realmente muito próximo da nova geração do que a gente está atualmente, né? Que já deu start, já pelo menos há quase 2 anos, vamos dizer assim, o Nintendo Switch ainda está com gráfico de PlayStation 3. Então você teria um tempo de vida útil muito maior que o console. Tem aquela coisa, você quer jogar com bateria, coloca na dock, obviamente vai consumir muito mais energia, se você tiver um hardware com todo esse conjunto que eu estou falando, seria legal, porque aí você conseguiria rodar gráficos muito próximos à geração atual e não ia sofrer com drenagem de bateria. Vai usar no modo portátil, aí sim limita os gráficos, baixa tudo para você conseguir rodar ali da forma satisfatória e também que a bateria consiga gerar pelo menos umas 3 horas de jogatina, dependendo do game. Embora você viu o Zelda mesmo, ele roda o que? O Breath of the Wild. A bateria comigo acho que estava durando ali umas 2 horas e meia, 3 horas, mais ou menos. Assim, acho que o máximo que estava durando. E essas informações que a gente tem até aqui referente ao novo Nintendo Switch, quero saber de você. Você tá afim de pegar esse novo console? Quando sair, você já quer ser um dos primeiros? Eu vou lá falar para vocês, eu já vou estar me preparando para quando sair desse console, quando esse novo console sair, eu já quero ser um dos primeiros que vai conseguir colocar a mão nesse novo equipamento, cara. E essa é uma informação muito interessante se realmente se confirmar. O formato da mídia, se ele vir no formato do cartucho do Nintendo Switch, dessa versão que nós temos hoje em dia, eu acho que isso vai ser uma coisa muito boa, cara, porque imagina você ter a retrocompatibilidade com os jogos de Nintendo Switch. Se a Nintendo lançar isso no momento correto, lançar o console e depois lançar a retrocompatibilidade para você pegar o seu jogo de Nintendo Switch, colocar ali dentro e conseguir rodar, cara, olha que interessante. É difícil quem falar, a pessoa que não teve a oportunidade de comprar um Nintendo Switch. Cara, o console vende demais, imagina, acho que tem mais de 125 milhões de unidades já vendidas do Nintendo Switch. É um fenômeno esse console. Agora imagina daqui a vamos supor, 2024 que vai lançar o console. Se lá no meio de 2025, alguma coisa assim, no começo de 2025, os caras lançam uma retrocompatibilidade com os jogos de Nintendo Switch. Imagina, cara, como a vendagem como ainda vai esquentar. Jogo usado, que aí sim os caras não têm um retorno financeiro sobre isso. Até mesmo os jogos ainda novos que ainda está guardado ali na prateleira, a galera consegue terminar comprando esses jogos que não vai ter no novo Nintendo Switch, mas se no antigo você conseguir jogar ali. Cara, imagina, e também aí sim, lançar dentro da loja, o jogo está oficialmente, jogos de Nintendo Switch saindo para a nova versão do novo console. Imagina como isso também ia ficar muito interessante. Porque se realmente desse lance vingar de não ter scalp, cara, de os caras ter realmente um estoque grande para não ficar com falta de equipamento no mercado, também o PlayStation 5 e o Xbox sofreu por causa da época da pandemia e placa de vídeo, cara, realmente naquela época com esse negócio de mineração, é como água no deserto, tava vendendo demais. Ainda vende muito, mas naquela época lá, tanto pela questão da falta de mão de obra e por causa da pandemia, realmente, cara, terminou ficando bastante escasso. Mas enfim, pessoal,
esse é o vídeo, quero saber muito sua opinião, o que você tá achando desse novo console, se você tem intenção de pegar ou não, coloca aí embaixo no campo de comentários e vamos ver se de repente se inscreve no canal. Não quero ver você somente aqui lá no ano que vem quando sair o console e você voltar aqui para ver o vídeo unboxing não. Se inscreve no canal, aqui sempre saem assuntos diferentes, quer seja de Nintendo, PlayStation. Tô para fazer o vídeo análise do meu Steam Deck, que já tem, tudo bem, já tem um ano, mas eu tô com a experiência dele agora. E eu tô impressionado com o que ele tá fazendo, tô jogando, já fechei o Batman Origins, fechei Resident Evil 8 e, cara, tô abismado com o que aquele console consegue fazer. O Tomb Raider daquela trilogia, tô jogando, que saiu PlayStation 3 e PlayStation 4, já fechei uma vez no PlayStation 3, uma no PlayStation 4 e tô fechando esse jogo de novo agora e depois vou seguir com a sequência da trilogia. Cara, é muito bom jogar dentro desse console. Mas enfim, pessoal, coloque embaixo no comentário, quero saber muito sua opinião. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até lá!